Boa noite a todos. Meu nome é Silvia Siqueira. Eu sou fonoaudióloga formada pela Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina. Realizei aprimoramento pelo curso GA de Cursos e terminei agora esse ano o mestrado pelo Programa de Distúrbios da Comunicação Humana pela Universidade Federal de São Paulo. E sou fonoaudióloga voluntária no projeto Parkinson Online. Hoje eu fiquei responsável, pelo tema a importância da fonoaudiologia na doença de Parkinson. Então, qual que é essa importância, né? Primeiro, o que é a fonoaudiologia? A gente tem que entender o que é. Primeiro, ela é uma profissão da área da saúde. Por mais que existam fonoaudiólogos na área da educação, ela é uma profissão da área da saúde. E ela trabalha a comunicação humana e o manejo da alimentação, isso em relação à sucção e à deglutição. Terceiro, ele trabalha com todas as faixas etárias. Então, é muito comum que as pessoas achem que a fonoaudiologia só trabalha com criança. Mas não, a gente trabalha com a criança, com o adolescente, com o adulto e com o idoso. E quarto, a fonoaudiologia é uma ciência. Então, existe pesquisa, existe teoria, existe tudo por trás da fonoaudiologia. Então, ela não é algo que surgiu do nada. Então, ela surgiu, já vai fazer aproximadamente, no Brasil, aproximadamente daqui a pouco uns 60 anos, e fora do Brasil um pouco mais. E ela é uma ciência, então ela tem pesquisa, existe embasamento científico para falar do que é essa profissão e qual a importância dela. E a gente trabalha com a promoção, com a prevenção, a habilitação e a reabilitação do paciente. Então, trabalha em todas essas áreas. E melhor do que eu, hoje vocês já viram algumas aulas, vocês já sabem um pouco sobre a doença de Parkinson, mas é sempre importante pegar algumas informações sobre ela para a gente dar continuidade aí na nossa argumentação. A doença de Parkinson, em relação a outras doenças neurológicas, ela é a segunda mais comum mundialmente, ela só perde aí a colocação para a doença de Alzheimer. Existe uma estimativa mundial em relação à quantidade de pacientes, para 100 mil habitantes, então se fala que entre 11,4 a 15,5 por 100 mil habitantes, isso em relação que existem ajustes em relação à idade e sexo, mas que seria entre esses números. E que a predominância é no sexo masculino do que no feminino. A incidência ela aumenta de forma rápida quando a gente compara indivíduos com idade superior a 60 anos, sendo apenas 4% dos casos diagnosticados abaixo dos 50 anos. No Brasil, a gente não tem dados oficiais quantitativos, pois a divulgação da doença de Parkinson ela não é obrigatória. Porém, há estudos que apresentam uma prevalência de 3,3% em idosos com idade igual ou superior a 65 anos. Isso a gente pensando com idosos com 65 e acima de 65, mas a gente sabe que existem pacientes com diagnóstico precoce e com diagnóstico ali com mais de 60 anos também. Então, essa porcentagem é maior. Se basearmos, nos dados populacionais do IBGE, a gente pode compreender que o número de pessoas com doença de Parkinson é de aproximadamente 630 mil no Brasil, com idade superior a 64 anos. Então, lembrando, com idade superior a 64 anos. Mas a gente sabe que existe o diagnóstico precoce. Sobre a fisiopatologia, o nome doença de Parkinson vem referente ao primeiro estudo feito em 1817
por James Parkinson, que estudou, fez um ensaio, observou alguns pacientes que tinham um distúrbio do movimento, focando nesse movimento involuntário do corpo desses pacientes. Por isso o nome doença de Parkinson. Sobre a doença, a gente sabe, a partir dos estudos, que existe uma decorrente de uma degeneração irreversível dos neurônios na região da substância negra, sendo neurônios dopaminérgicos junto com neurônios de melanina, que sofrem a despigmentação. E também está associado à participação intracitoplasmática denominado corpúsculos de Levy. Existe também outros neurônios não dopaminérgicos também afetados de forma mais leve, sendo eles monoaminas, então a serotonina e a noradrenalina. Toda essa diminuição no nosso organismo, né, desses neurotransmissores, a gente vai ter consequência lá nos nossos sintomas, tanto sintomas motores quanto não motores, que a gente vai falar agora. Então, existem os sintomas motores, que é o tremor, a bradicinesia, a rigidez, a discinesia, alterações de marcha, alterações posturais e a hipomimia. E os sintomas não motores, que é a disfunção sensorial, então olfativa, as disfunções autonômicas, né, que é a constipação intestinal, a depressão, a alteração de memória e os distúrbios do sono. Então, toda aquela alteração que a gente tem no nosso organismo em relação aos neurotransmissores pode ter sintomas motores e não motores. Em consequência disso, alguns não motores não têm relação também com essa diminuição do neurotransmissor, mas sim dessa relação e da evolução da doença. Mas e agora, os sintomas fonoaudiológicos, né? Quais são eles que a gente pode encontrar? Então, lembrando, o paciente não vai ter todos esses sintomas, tá? Ele pode ter algum deles, e com a evolução da doença, ele pode encontrar alguns outros aí diferentes. Não quer dizer que ele vai ter todos esses sintomas, tá? Então, o primeiro que a gente pode falar é a qualidade vocal. Então, essa voz, ela pode ser rouca ou soprosa, vai ter uma questão de monoaltura da voz, a diminuição da prosódia, então vai ser aquele paciente que está conversando com você, ele está te fazendo uma pergunta e você não compreende que é uma pergunta, porque não teve uma variação, ou ele vai te contar uma história com bastante aventura, com bastante informação, e você não vai saber se é algo importante, se é algo vai ter pausa, ele não vai conseguir contar de uma forma que vá te chamar a atenção e que você compreenda com maior facilidade. Tem uma questão de monointensidade também da voz, então parece que sempre está naquela mesma altura da voz, ou muito alta ou muito baixa, né? Outros aspectos em questão do escape extraoral da saliva, então o paciente parece que produz muita saliva. Tem uma questão em relação à medicação, né, esse excesso de saliva de acordo com a medicação, mas também o acúmulo da saliva na cavidade oral por conta da sensibilidade. Então, ele não compreende que tem bastante saliva e que ele pode deglutir. Então, ele tem o número de deglutições diminuídas. O trânsito oral também é prolongado, isso por uma dificuldade motora de se concentrar e realizar essa mastigação, né? E esse trânsito, então, na questão da deglutição do alimento, a deglutição em pequenas porções, geralmente, então o paciente já vai se automonitorando e fazendo deglutições com porções menores. E a mastigação ineficiente também. Bom, outros aspectos em relação à comunicação, existe também a diminuição da prosódia, que a gente já falou, as alterações de fluência. Então, é um paciente que vai parecer que ele tem uma gagueira. Ele vai repetir o final da palavra, ou ele vai, no começo, repetir a sílaba 2 vezes, 3 vezes. Então, acaba tendo essa alteração de fluência.
Pode ter uma variável mudança da velocidade da fala, então, em alguns momentos, falar de forma rápida, outros lentos, e a imprecisão articulatória. Então, às vezes, ele não consegue produzir alguns fonemas, tem algumas distorções na fala, isso por conta da movimentação, da mobilidade, né, dos lábios, da língua, da bochecha. Então, isso faz com que ele tenha distorções articulatórias também na hora de falar. Outros aspectos, né? O tremor de lábios e da língua, o prejuízo do movimento da mandíbula, a fraqueza muscular dos lábios e da língua. Então, tudo isso pode influenciar. Como eu falei, lembrando, o paciente não vai ter todos esses sintomas, então ele pode ter algum desses sintomas, mas que já são de extrema importância para a gente tratar e a gente trabalhar. O diagnóstico da doença de Parkinson é feita pelo médico, neurologista ou psiquiatra, e a partir da história clínica, né, que o paciente e a família traz até a consulta, e também dos exames neurológicos. Então, não é apenas o histórico, tá? Ele também precisa fazer exames para diagnosticar ou não a doença. Isso leva tempo, isso leva paciência, isso leva muita força de vontade, e isso leva que a gente trabalhe isso em conjunto, né? O tratamento é farmacológico, principalmente, porque a doença de Parkinson não tem cura até o momento. Existe terapia sistêmica, né, com o objetivo de controlar a manifestação clínica. E a principal droga utilizada que promove esse aumento dopaminérgico é a levodopa, sendo utilizada como mais eficaz, né, para a doença. O uso prolongado da levodopa, ela está associada ao efeito adverso, como perda da eficácia, flutuação no desempenho motor, alterações ligadas à audinofagia, que é a dificuldade, dor, né, ao deglutir, a discinesia, a xerostomia, então aquela boca seca, que podem resultar no comprometimento maior da fase oral da deglutição. Então, existem estudos que mostram que, a partir de 5 anos, fazendo uso do levodopa, fica cada vez menos eficaz a medicação no nosso organismo. E esse cada vez menos eficaz, a gente também percebe alguns desses sintomas, né? Não quer dizer que todos os pacientes vão ter esses sintomas, esses comprometimentos, mas em pesquisa eles notaram que era muito comum que tivessem esses sintomas aí, algum desses sintomas aí como sequela. Agora, pensando na doença de Parkinson e na fonoterapia. Então, eu juntei aqui algumas perguntas que são bem comuns sobre a fonoterapia na doença de Parkinson. Primeiro, né, que sempre perguntam, por que eu devo fazer a fonoterapia? E aqui eu deixei 4 motivos para você procurar fazer fonoterapia. Então, o primeiro, minimizar o impacto dos sintomas no dia a dia do paciente. Segundo, manter e melhorar a qualidade vocal, né? Terceiro, manter e melhorar a fala e deixando mais inteligível. E quarto, diminuir o risco de broncoaspiração. Então, lembrando que a gente vai trabalhar a comunicação e o manejo da alimentação. Esse manejo da alimentação é deixando ela mais segura para o paciente, ele não ter uma broncoaspiração lá na frente. A comunicação, lembrando que ela não só é a voz e não é a fala também. Então, quando a gente fala aqui da fala, a gente está falando de uma comunicação geral. Então, se esse paciente tem uma hipomimia, então pouca movimentação da face, a comunicação ela é um todo. Então, não é só o jeito que a gente está falando, como que a gente está emitindo oralmente essa informação. A gente tem a comunicação não verbal também. Então, quando a gente se porta num local, quando a gente vai expressar alguma informação, isso tudo é comunicação. E o paciente com doença de Parkinson, com o avanço da doença, ele vai ter menor facilidade de transmitir essa informação, sendo porque tem uma dificuldade na qualidade vocal,
sendo que ele tem uma dificuldade de movimentação da face, mas isso pode impactar positivamente ou negativamente esse paciente. Então, paciente que não consegue conversar porque muitas pessoas não entendem o que ele está falando, isso vai causando até mesmo um isolamento social dele. Cada vez menos ele vai querendo conversar, porque ninguém está entendendo o que ele fala. Então, o trabalho da fonoterapia aqui é melhorar o impacto desses sintomas no dia a dia dele. Então, para ele continuar cada vez mais, ter um maior tempo de comunicação na vida dele, o maior tempo de segurança na questão da alimentação. Então, a gente trabalha para ter mais tempo e mais possibilidade de aproveitar a vida perante a comunicação e a alimentação. Mas a fono ajuda mesmo? Bom, a gente tem evidência científica que mostra a deficiência da fonoterapia, mas é importante a gente lembrar que tenha profissionais com experiência na área, isso faz diferença no manejo da terapia. Também faz diferença um profissional que tem vontade de ajudar e tem vontade de aprender coisas novas e que dá atenção ao seu caso. Então, um paciente que determina um horário do dia para ele fazer essa terapia para você, com você, que ele determina orientar a família, que ele procura aprender mais, isso tudo faz diferença. Um paciente motivado, né, a treinar e melhorar a comunicação, então não é só o profissional. A gente tem que ter um paciente motivado e que queira melhorar e treinar. Então, um paciente que tem poucos sintomas no início, ele não vai achar a importância de realizar essa terapia. Mas, se ele continuar motivado, ter um vínculo com esse fonoaudiólogo, ele vai ver que lá na frente esse vínculo vai continuar. E com as dificuldades, ele vai perceber que vai ser mais confortável, porque ele já tem uma aliança com aquele profissional e que um vai ajudar o outro. Então, precisa desse bom relacionamento entre os dois. E por último, né, realizar sessões com frequência e os exercícios todos os dias. Não adianta ir na fono, fazer uma vez por semana e chegar em casa e não fazer os exercícios. Então, é importante, pelo menos, fazer os exercícios todos os dias. Conversar com o fonoaudiólogo, determinar 1 ou 2 exercícios para continuar e ter essa frequência de exercícios no dia a dia dele. Quando eu devo começar a fono? Você vai ter o diagnóstico inicial de doença de Parkinson e logo no diagnóstico é importante procurar um fonoaudiólogo para realizar uma boa avaliação, ter orientações, né, no desenvolvimento da doença, e você ter esse bom relacionamento com o fonoaudiólogo. Com a evolução da doença, é comum que o número de sessões aumente, então é importante lembrar que procurar o fono no início é de extrema importância para você criar um vínculo, mesmo que você faça uma vez a cada 15 dias, porque você não tem sintomas, mas para você ter essa orientação, para você ter esse bom relacionamento com ele. Mas a gente sabe que possibilidade financeira às vezes não ocorre e que a gente tem dificuldades de manter diversos profissionais, então é importante procurar também quando tem aquelas queixas, né, referentes à comunicação e o risco durante a alimentação. Então, não conseguir ir para a fono no diagnóstico inicial. Então, procurar quando começar as queixas, não quando tiver já um prejuízo aí por muito tempo. Procurar quando tiver uma queixa inicial, já procura um fonoaudiólogo. É comum procurar o fonoaudiólogo quando já está com o avanço dessa doença, então quando ele já não come mais via oral, quando ele já não consegue se comunicar de forma muito eficiente. Então, a gente perde muito tempo, porque a gente já passou de um processo que poderia ter sido prolongado com a fonoterapia. Então, é importante
desde a primeira queixa, já procurar o fonoaudiólogo ou até mesmo no diagnóstico inicial. Quantas vezes por semana eu devo fazer fonoterapia? Primeiro, fazer a avaliação fonoaudiológica. Depois de fazer a avaliação, ele vai te falar quantas vezes por semana é importante fazer a fonoterapia. É somente o profissional que vai poder te dizer quantas vezes ou não por semana. Mas é importante, com a evolução da doença, a gente não vai ter diminuição do número das sessões. A gente vai sugerir sempre o aumento do número das sessões, porque os sintomas eles vão estar mais expostos a cada momento, eles vão estar no dia a dia de forma mais planejada, vão estar ali no nosso dia a dia. Então, é importante que a gente tenha consciência disso. Com o avanço da doença, o número de sessões vai ser maior. Então, planejar aí uma questão financeira, planejar aí com a evolução da doença, que os profissionais vão estar cada vez mais frequentes na sua casa, ou você vai ter que se deslocar mais vezes até uma clínica, ou realizar até mesmo o atendimento à distância por mais vezes, mais sessões. Tem algum método ou instrumento mais eficaz? Existem diversos métodos e técnicas utilizadas, mas o mais comum é o Lee Silverman, que ele é mundialmente conhecido e com maior evidência científica. No Brasil, não é todo fonoaudiólogo que tem o certificado do método Lee Silverman, e não é porque não tem o método que também não é bom profissional ou que não pode te orientar quanto aos exercícios. É importante que o profissional tenha experiência também com um paciente com Parkinson, né? Os instrumentos utilizados na fonoterapia, lembrando que o maior instrumento da fonoterapia é o profissional, então se ele é um profissional que ele se empenha, se ele estuda, ele já é o seu instrumento de suporte ali para sua terapia, mas que existem instrumentos que estão sendo utilizados como uma forma de melhora aí da sua terapia. Então, tem sido utilizado a bandagem elástica, existem poucas evidências científicas da bandagem elástica, existe mais estudo de caso, né? A gente tem eletroestimulação, que pode ser feita extraoral e intraoral, existem poucos estudos ainda também, e a fotobiomodulação, que é o laser terapia, que também tem sido utilizado. Então, esses três componentes aí são importantes também, têm sido utilizados com maior frequência. Falta um pouco mais de estudo nesses instrumentos para doença de Parkinson, mas com o tempo a gente está aumentando o número de estudos. Eu vou mostrar agora para vocês algumas evidências científicas, tá? Principalmente com o método Lee Silverman. Então, esse estudo é de 2010 e mostra, esse estudo é muito importante, né? Ele mostra o efeito terapêutico do método Lee Silverman não só no pré e pós-terapia, na qualidade vocal, nesses aspectos vocais, mas ele mostra a atividade cortical do nosso hemisfério direito. Então, mostra que após esses métodos, essas técnicas utilizadas, foi descoberto que na área do nosso mecanismo de fala, ela fica mais vascularizada e que ela trabalha mais vezes. Então, ali ele tem um potencial muito maior no nosso cérebro. Esse outro estudo, ele é nacional, é de 2019, é mais recente, que fala do efeito da técnica de sobrearticulação na voz e na fala de indivíduos com doença de Parkinson, após a cirurgia de estimulação cerebral profunda. Mostra que após a cirurgia, né, de estimulação cerebral profunda, depois de 15 minutos, é feito um exercício, né, da técnica de sobrearticulação e que mostrou resultados positivos em 69% dos casos, melhorando a avaliação perceptiva auditiva na articulação. Então, esses parâmetros eles foram melhorados, exceto a velocidade da fala, que continuou do mesmo jeito.
E mostra, então, né, que a técnica de sobrearticulação de fala produz um efeito positivo imediato nos aspectos vocais e uma maior expressividade facial, principalmente após 15 minutos da realização. E esse último estudo aqui que eu vou mostrar o efeito do Lee Silverman na deglutição e na tosse na doença de Parkinson. Esse estudo é de 2017. Então, por muito tempo, o método de Silverman era focado na questão vocal e da fala, mas existem estudos recentes, como esse, que mostra que ele também é um método eficaz e adicional para a disseminação da função da deglutição, né, e eficaz na questão da tosse involuntária em pessoas com doença de Parkinson leve, referidas com queixa vocal. Então, ele é um potencial ali para fornecer benefícios adicionais, né, na segurança e na eficácia da deglutição dessa população. E agora, por último, eu vou deixar 3 dicas para vocês para melhorar a comunicação. A primeira de todas, articular as palavras durante a fala. Então, articular de forma exagerada não vai passar e não vai transmitir algo negativo. Vai transmitir que você está tentando se comunicar melhor, que você está tentando expressar melhor as questões que você quer falar. Então, quando você for falar em grupo, quando você for falar com alguém da família, articular bastante, isso não vai ser um problema. Falar mais alto, então, e não gritar. Então, quando você fala mais alto, você se empodera da sua voz. E na doença de Parkinson, a gente sabe que a maior parte dos pacientes fala com uma intensidade vocal menor. Então, quando a gente fala alto, firme, a gente não está gritando, a gente está fortalecendo, informando o outro. E terceiro, gravar a sua voz e a sua fala. Então, quando você vai mandar mensagem no WhatsApp, no celular para alguém, ouve a sua voz para ver como que ela tá, toda vez que você mandar. Então, para você mostrar e para você observar se você está falando rápido, se você está falando devagar, você ter essa noção de como que está a sua fala. E aqui o quarto que eu não coloquei, mas que é extremamente importante, beber água, se hidratar. Então, ter uma garrafa de água, ter um copo com canudo e sempre estar bebendo água durante o dia. Isso faz com que a nossa prega vocal ela fique mais hidratada, nosso corpo fique mais hidratado e a gente consiga se comunicar de forma mais eficiente. Aqui estão as referências da apresentação e eu queria agradecer, porque as quintas-feiras têm sido muito boas com o projeto Parkinson Online, então eu quero agradecer ao Alisson, agradecer à Neila, que organizam o projeto, agradecer aos pacientes que estão lá de quinta-feira, sempre motivados a melhorar, e isso é muito importante. Mandar um beijo para cada um deles. E agradecer ao convite por ter vindo, por ter falado da importância da fono. Existe muito mais evidência científica, existe muita pesquisa para ser feita, e é muito importante que a gente esteja engajado aí para mais pesquisas, para mais terapia em conjunto, para maior acesso às profissões e às áreas da saúde, e não só ficar concentrado ali em uma associação ou concentrado ali numa região do país. Então, para a gente disseminar essa informação. Então, aqui está o meu e-mail, se quiser mandar mensagem, quiser discutir, eu estou sempre aberta para conversar com todo mundo, e esse é meu Instagram. Obrigada pela atenção de todos e que a gente tenha uma ótima noite.